E a gente sente a Luciana o tempo todo, onde quer que a gente vá, né? E não apenas aqui na Paraíba e aqui em João Pessoa. Que estive a última vez em 2017 ou 2018, estava tentando lembrar, ali ao lado da Jéssica, que esteve comigo nesse momento, e quem me recepcionou, quem, aspas, ciceroneou, foi a Luciana, com aquela gentileza, aquele carinho, com aquele afeto. E eu cheguei aqui e fui recebido pela Luciana, não tenham dúvida disso, né? Há uma canção, que na verdade é um samba, que eu gosto muito, que eu ouvi dias atrás, já sabendo que viria para cá, evidentemente, e me lembrei muito de Luciana. Deixa eu achar aqui, que eu salvei. Acho que mesmo quem não gosta de samba, que não necessariamente não é bom sujeito ou boa sujeito, conhece esse clássico do cancioneiro popular brasileiro, de três gigantes compositores, Paulo César Pinheiro, João Nogueira e Mauro Duarte, chama Um Ser de Luz. Eu não vou cantar, porque senão vai ser uma tragédia, né? Então, diz assim: um dia um ser de luz nasceu, quem souber cantar pode levar, viu? Numa cidade do interior, e o menino Deus lhe abençoou. De manto branco, ao se batizar, se transformou num sabiá. Dona dos versos de um trovador e a rainha do seu lugar. Sua voz, então, ao se espalhar, corria chão, cruzava o mar, levada pelo ar, onde chegava, espantava a dor, com a força do seu cantar. Mas aconteceu um dia, foi que o menino Deus chamou, e ela se foi para cantar para além do luar, onde moram as estrelas. E a gente fica a lembrar, a vontade de cantar é enorme, né? Vendo o céu clarear, na esperança de vê-la, sabiá, sabiá. Que falta faz tua alegria, sem você, meu canto agora é só melancolia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá, adeus, meu sabiá, até um dia. Viva a Luciana, presente sempre. Não resisti a cantar, né? Bom, venho de Natal, no Rio Grande do Norte, em 2017 ou 2018, depois da palestra, Luciana, boêmia do jeito que era, me levou, junto com a Jéssica, foi cúmplice, fomos lá para o bar em Cabo Branco, Olho de Lula, no Cabo Branco. E naquele 2017 eu vinha do Rio de Janeiro, então foi diferente de agora, que vem do Rio Grande do Norte, que está sitiado. Sitiado, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte poderia estar acontecendo na Paraíba, no Ceará, no Rio de Janeiro, que acontece com frequência. Um amigo meu, por acaso está presente aí, lá no final da cadeira, o professor Marcos, ele é professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, está fazendo pós-doutorado lá na UFRN com a gente. Diz que se o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte paralisasse a cidade do Rio de Janeiro, como paralisou o Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro pararia o ano todo. Então, a questão é como a cidade e o Estado vai incorporando na sua rotina essa trágica situação, né? Uma banalização da rotina, da violência, da morte, e uma banalização do encarceramento. Nós temos aí o resultado de uma política punitivista, de encarceramento em massa, que não tem solução nos marcos do capitalismo e da periferia do capitalismo, nos marcos brasileiros. Não tem solução. Pode construir mais presídios de segurança máxima, pode criar outras formas
de punição. O fato é que o povo brasileiro quer mais seguridade social. O povo brasileiro precisa de seguridade social, de políticas públicas. Não é o encarceramento em massa e o punitivismo que vai resolver as questões candentes das massas brasileiras. Nosso tema, o trabalho de assistentes sociais e a seguridade social que defendemos, é um tema que nos exige um esforço analítico grande para concatenar esses aspectos e para tentar levantar algumas hipóteses de trabalho. Seguramente, as hipóteses teórico-políticas e ético-políticas que eu sustento e defendo são aquelas já lembradas aqui por Raquel, da Carta de Maceió, que, em síntese, defendem uma seguridade social pública, gratuita, universal, distributiva. Exatamente aquilo pelo qual lutamos há muitos anos. Exatamente aquilo que as assistentes sociais, a categoria das assistentes sociais no Brasil constrói e é vanguarda na construção histórica das políticas de seguridade social, reconhecidos por muitos e muitas para além da nossa área. Raquel dizia ali, é bom a gente não lembrar que estava presente em outros eventos. E aí eu fiquei lá na minha quietinho, eu estava lá presente. Eu não me lembrava o ano exatamente, a Raquel tragicamente lembrou que é 2000 eu estava lá em Maceió, quando foi escrita essa carta, e eu não era mais estudante, atenção. Eu já era professor. Estava lá, então jovem professor, estava lá em 2000, na construção dessa carta que, passados mais de 2 décadas, ela continua atualíssima. Ela elenca um conjunto de princípios, de apontamentos, diretrizes, que se torna uma bandeira de luta para nós. Se torna uma bandeira de luta para nós simplesmente porque a seguridade social no Brasil, ela tem um caráter estratégico. Dadas as assimetrias históricas, as assimetrias sociais históricas desse país, a seguridade social tem uma centralidade na luta de classes no nosso país. Ela não tem que estar na agenda só da categoria das assistentes sociais. Ela tem que estar na agenda de qualquer partido político progressista, qualquer partido político que levante a bandeira do trabalho, da classe trabalhadora. Eu parto nessa conversa aqui com vocês de 2 pressupostos. Primeiro é o de que vocês conhecem bem o tema, o trabalho de assistentes sociais, conhecem muitas colegas aqui da prática profissional, do trabalho profissional, que estão na ponta, e vocês conhecem, porque isso em boa parte resume o trabalho da assistente social, conhecem as políticas de seguridade social. Parto desse pressuposto, conhecem porque estão trabalhando na área da saúde, da assistência social, da previdência e de outras políticas de seguridade social. E parto de um outro pressuposto, qual seja, de que nós não conseguiríamos avançar e pensar essas questões até chegar como gosta de dizer a Yazbek, até chegar no miúdo da profissão, nós não conseguiremos pensar se nós não relacionarmos, levantarmos os aspectos históricos mais importantes para pensar a seguridade social no Brasil e a seguridade social nos marcos do capitalismo contemporâneo, porque é disso que se trata. Se nós não pensarmos nos marcos do capitalismo contemporâneo, nós não vamos entender as particularidades da seguridade social brasileira. Eu peço a Vanessa, por favor, quando chegar na metade, me sinalizar, pode ser? Bom, eu preparei aqui uma intervenção para construir essa fala com vocês, porque se trata disso, uma construção, depois teremos o debate e aí teremos o resultado do todo. Já sabemos que se nós não conhecermos a realidade brasileira e a sua formação sócio-histórica, teremos dificuldade de entender o significado social da nossa profissão, que, como tal,
repõe-se no chão da própria história, repercutindo entre nós o jorrar incessante do novo que brota das contradições postas na dinâmica das lutas de classes. É a partir delas que podemos apanhar a essência do que está por detrás dos projetos societários em presença e em disputa. É indiscutível que, a partir de 2019, com a ascensão do governo Bolsonaro, as condições econômicas, sociais e políticas que passaram a se impor à realidade brasileira estabeleceram as bases para o fortalecimento de uma ideologia conservadora que se alimenta do passado, que se alimenta da regressão, que se alimenta do irracionalismo, todos traços característicos que a associam a um conservadorismo do tipo reacionário. Se estas bases haviam irrompido desde antes, e há os que sustentam que esse neoconservadorismo emergiu em 2013, no âmbito dos eventos que marcaram as chamadas Jornadas de Junho, não parece haver dúvidas de que a ascensão da extrema-direita, encabeçada por Bolsonaro, assinalou o seu avanço como força política. Uma coisa é a ascensão de uma ideologia conservadora reacionária, outra coisa é ela se transformar em força política. E é nessa tragédia que a gente está metido nos últimos anos. A este conservadorismo reacionário se vinculam os interesses das diversas frações do capital entre nós que, ladeando as suas demandas específicas, unificam-se numa pauta econômica antipovo e antinação que muitos vêm denominando de ultraliberalismo e que, politicamente, nutre-se de tendências antidemocráticas que acabam criando uma convergência entre um neoliberalismo radicalizado e um neoconservadorismo reacionário. Então, é uma combinação histórico-política explosiva para nós. Um neoliberalismo radicalizado e um neoconservadorismo reacionário. Pensar a seguridade social que defendemos, o trabalho de assistentes sociais nos diversos campos de atuação e o nosso projeto ético-político nesta conjuntura nos exige um esforço analítico que nos desprenda da realidade mais imediata e nos leve a buscar as bases históricas que nos permitam descortinar este presente tão regressivo e tão danoso, num esforço para construir uma análise que busque entender o Brasil na dialética universal, particular, interno e externo, inclusive para não cairmos em determinismos fatalistas ou em voluntarismos messiânicos em face das nossas possibilidades político-profissionais. O momento atual do capitalismo é profundamente refratário à democracia. Profundamente. Estamos vivendo a quente um período de longa transição decorrente da decrepitude da ordem burguesa. Vivemos um momento em que parece que as formas políticas de dominação já não mais suportam as contradições econômicas e sociais engendradas pela dinâmica incessante do capital. Dessa crise orgânica, em que as formas políticas já não mais comportam as contradições econômicas e sociais, daí uma crise orgânica, dessa crise orgânica emergem as formas mais adoecidas e empobrecidas, fortemente antidemocráticas, que flertam com o fascismo. Gramsci tem uma formulação que é genial sobre isso. Quando o velho se torna decrépito, quando a velha ordem entra em decrepitude, mas o novo ainda não se afirmou, ainda que ele esteja pulsante, nesse lusco-fusco, os monstros irrompem. Trump nos Estados Unidos, Le Pen na França, Salvini e Meloni na Itália, Orbán na Hungria, Bolsonaro no Brasil. Tal configuração ideopolítica deve nos colocar na defesa das formas políticas mais democráticas. Deve nos colocar na defesa das formas políticas mais democráticas, justamente porque são menos nocivas à classe trabalhadora. Isto não deve nos levar a nutrir
ilusões com a democracia burguesa, mesmo a mais avançada. Lembremos que o capitalismo se constituiu historicamente em oposição a formas de ampliação da democracia, especialmente quando ameaçavam as bases econômicas assentadas na propriedade privada dos meios de produção fundamentais. E devemos lembrar ainda mais que foi a luta organizada da classe trabalhadora em todos os cantos que democratizou minimamente a ordem burguesa. A democracia liberal foi originalmente a democracia dos homens brancos e proprietários. Suas bases no justnaturalismo moderno, nos direitos naturais do homem, significaram, indiscutivelmente, um grande avanço face aos laços de dependência pessoal próprios das relações feudais. No entanto, como os compromissos burgueses, vinculados ao seu projeto de classe, eram fundamentalmente econômicos, o que se viu foi que a ordem que, a pouco e pouco, a burguesia foi edificando, tornou-se incompatível com a ampliação dos direitos, entre os quais o imprescritível direito à vida. O máximo de emancipação, diante disso, adeus liberté, igualité e fraternité, adeus a prometida emancipação humana. O máximo de emancipação que a ordem burguesa suporta é a emancipação política, e de modo muito seletivo. E nós precisamos ter isso muito claro quando nós pensamos a Seguridade Social que nós queremos e defendemos no Brasil. Ou seja, quando muito, pode-se alcançar nas sociedades capitalistas determinados níveis de participação política, de livre organização e alguns avanços no ordenamento jurídico relacionado aos direitos civis. E atenção, e de modo mais restrito, pode-se notar alguma expansão dos direitos sociais na história, como a que se deu em parte da Europa Ocidental entre o pós-Segunda Guerra e a entrada dos anos 1970, quando se ergueu lá naquele canto do mundo o chamado welfare state. Mas, nos limites da ordem burguesa, mesmo quando se experimentam avanços legais que preceituam uma igualdade jurídica, em que todos são iguais perante a lei, trata-se, todas sabem, de uma igualdade formal abstrata que se depara com uma realidade concreta em que a propriedade privada dos meios de produção estabelece as bases efetivas de uma desigualdade de classe. É sempre bom a gente caminhar com a história, para a gente não se iludir com as nossas possibilidades. E a gente precisa conhecer o desenvolvimento das sociedades historicamente mais avançadas do capitalismo para poder entender as nossas particularidades. Ao mesmo tempo que nós devemos conhecer as bases histórico-culturais das nossas origens, e nessa dialética universal, particular, interno e externo, que a gente pode avançar. É sempre bom lembrar que os históricos documentos, Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França, todo mundo sabe, foram fortemente inspirados no justnaturalismo moderno. O primeiro desses dois famosos documentos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, proclama que, aspas, todos os homens foram criados iguais e são possuidores de inalienáveis direitos. O documento francês, lá da gloriosa Revolução Francesa, é ainda mais contundente ao enaltecer os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. Mas nada disso impediria que a escravidão florescesse nos Estados Unidos, país que teve, lembro que o documento é da Declaração de Independência dos Estados Unidos, país que teve, os Estados Unidos, em seus primeiros 30 anos de vida independente, presidentes, todos eles proprietários de escravizados, entre os quais Thomas Jefferson e James Madison, que foram, lembremos, autores principais, signatários, tanto da Declaração da Independência como da Constituição dos Estados Unidos de 1787. Mas os Estados Unidos não estiveram sós nessa história.
Lembre-se que a França também deu exemplo. Nós não podemos deixar de estudar a Revolução Francesa. Era absolutamente importante para entender o modo de produção capitalista, para entender a burguesia, para entender a sociedade capitalista historicamente. Mas nós precisamos abandonar os romances, os romantismos, as ilusões em torno da Revolução Francesa. Atenção! Né? Porque tem uma leitura que romanceia como se depois da Revolução Francesa o mundo foi libertado e os trabalhadores galgaram um patamar de emancipação. Preciso deixar claro, a França experimentou retrocessos históricos terríveis. Precisamos abandonar o nosso complexo de vira-lata. A França, o voto das mulheres só foi se dar no século XX e na terceira década. A França foi a primeira a conhecer, através da restauração dos Bourbons, uma restauração monárquica, através da Santa Aliança. A França massacrou a Primavera dos Povos, em 1848 e 49, massacrou mais de 20 mil mortos. A França massacrou a Comuna de Paris em 1871. Os levantes mais avançados foram devidamente reprimidos, de maneira cruenta, sangrenta. A França, portanto, deu exemplo. As colônias francesas também foram palcos do horror da escravidão. Uma delas, o Haiti, conheceu a fúria revolucionária logo cedo. Lá, em 1791, se nós não conhecemos a história do nosso continente, dos povos latino-americanos, nós não vamos avançar. Decididamente não vamos avançar. Lá, no Haiti, em 1791, esse país, o mais pobre das Américas, da América Latina, que vive níveis de miséria extrema assustadores. Lá em 1791, pouco tempo depois da bandeira da liberdade, da igualdade, da fraternidade ter sido desfraldada na França em 1789, o povo negro haitiano se levantou contra os opressores da outrora França revolucionária e fez a inesquecível revolta de São Domingos. A questão central, portanto, minhas amigas, está nas origens da democracia liberal, a questão central que está nas origens da democracia liberal está na separação entre os proprietários e os trabalhadores, de todas as cores, todos os credos, todas as etnias. O burguês liberal, Sieyès, porta-voz do que os franceses chamaram de terceiro Estado, o que de mais avançado houve na Revolução Francesa, portanto, estamos falando do que tem mais avançado na Revolução Francesa, defendeu abertamente que a multidão sem instrução deveria ser submetida ao trabalho forçado. Para ele, uma grande nação é necessariamente composta por dois povos. Por uma parte, as pessoas inteligentes, ou as pessoas de bem. As pessoas de bem, qualquer coincidência com os fatos atuais, com o linguajar atual da ideologia reacionária que impera entre nós já sabemos as origens. Diz o Sieyès, as pessoas inteligentes, as pessoas de bem compõem uma parte. Por outra parte, os operários, que só têm a força passiva e são simples instrumentos de trabalho. Já o pensador John Locke, todo mundo conhece, né? Aqui tem formadas por esta casa, assistentes sociais, fizeram a cadeira de teoria política, ciência política. Independente dessa cadeira, professores do serviço social puxaram Locke lá na política social, o pai do liberalismo, o grande John Locke. Acreditava em sua obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, de 1689, que a maior parte da humanidade deveria mesmo se submeter a uma condição de vida semelhante à escravidão. Pensava ele que um trabalhador assalariado, abre aspas, um trabalhador manual não seria capaz de raciocinar melhor do que um indígena. Ambos, trabalhadores e indígenas, seriam uma forma de subespécie humana. Não teriam atingido o nível de criaturas razoáveis e de cristãos. Prossegue o pensador inglês. De que serviria um regime político democrático que reconheça direitos políticos
àqueles que, por causa do natural e inalterável estado de coisas deste mundo, estariam propensos a, segundo Locke, se manterem em uma condição de besta de carga puxada para frente e para trás pelo mercado, numa trilha restrita e num caminho sujo, que são tão distintos dos homens das classes superiores, que estão frente a eles a uma distância maior do que aquelas entre alguns homens e alguns animais. Isso é John Locke. O ciclo das revoluções burguesas promoveu avanços importantes, e o que nos leva a estudar obrigatoriamente não apenas Locke, Thomas Hobbes, que, aliás, no seu Leviatã, nos ajuda muito a entender essa decadência, a decrepitude da ordem burguesa atual. Locke, Stuart Mill, Montesquieu. Quem não estudar Montesquieu não vai entender o sistema representativo burguês, da democracia representativa burguesa. E, claro, Jean-Jacques Rousseau, por favor. O ciclo das revoluções burguesas, que tem esses grandes intelectuais burgueses, promoveu avanços importantes. Em face das relações feudais, não há dúvida de que o capitalismo significou um passo adiante na história da humanidade. Isso não deve nos levar a romantizar esse processo histórico que foi marcado por contradições próprias de um largo e violento período de transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. As revoluções embaladas por ideias liberais só podem ser apreendidas em sua inteireza se entendermos que a bandeira da liberdade desfraudada pela burguesia revolucionária se associou como necessidade histórica que criou as condições para a vitória burguesa ao horror da escravidão moderna. E isto diz muito sobre nós, sobre o Brasil. Assim, se olharmos bem para a história, veremos que a democracia é indevidamente associada ao capitalismo, cuja ordem feudal, cuja ordem social, a do capital, foi e é historicamente avessa aos avanços democráticos. A desigualdade, esta sim, associa-se estruturalmente à sociedade do capital, está no DNA capitalista e é a mola propulsora do seu movimento, da sua contradição central. É evidente, todas aqui devem saber, que o mundo capitalista conheceu alguma evolução nada linear e muito desigual dos direitos. Longe de serem dádivas, eles foram arrancados pelos trabalhadores em luta ao longo da história dos povos de diversas nações. Os países dominantes, que não é o nosso caso, conheceram alguma experiência revolucionária com participação das massas, tenderam a conhecer avanços mais robustos no campo dos direitos, ainda que sempre sob as bases historicamente desiguais, carregadas de valores morais extremamente preconceituosos e excludentes, como vimos nos exemplos dos Estados Unidos e da França. Contudo, a história plasmou as bases econômicas que estabeleceram padrões de desenvolvimento quase sempre desigual e, por vezes, combinado. Elas legaram relações de dependência estabelecidos desde o sangrento processo de acumulação primitiva do capital. Ainda assim, agora atenção, mesmo considerando as vantagens históricas dos países centrais, excluindo o curto período dos anos dourados do capitalismo, um período de exceção para uma fatia dos países dominantes da Europa Ocidental, que conheceram a expansão dos direitos sociais na vigência do welfare. Descontando essas 2 ou 3 décadas gloriosas, a história predominante do capitalismo, mesmo entre essas nações mais desenvolvidas, é a história da negação dos direitos. Já os países da periferia que conheceram o horror da escravidão e não experimentaram processos políticos nos quais os de baixo pudessem conquistar espaços efetivos de poder político, não é que os de baixo, que as massas no Brasil não tivessem se rebelado, se organizado, se rebelaram, se organizaram, afrontaram as classes dominantes, mas não conquistaram espaço político no poder central, no poder político decisivo do nosso país na história.
A história, praticamente, entre nós, negou-lhes aos de baixo, às massas, quaisquer avanços mais significativos dos direitos em todos os níveis, e isto serve para entender a Seguridade Social super tardia, hiper tardia entre nós, tardia, inconclusa, picotada, recortada, desfinanciada, vítima de retrocessos de governos neoliberais, Collor, Itamar, FHC1, FHC2, de governos que mantiveram o padrão neoliberal, ainda que com contradições, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2,5, e os governos indigitados de Temer e do outro fascínora que deixou o poder. Muito bem. Tudo isto se complica quando falamos de Brasil. No país das ideias fora do lugar, que depois se acomodaram e entraram no lugar, precisamos ter cuidado com as ideias fora do lugar, que é um mote analítico muito interessante, para a gente não idealizar o liberalismo, né? Não tem ideias fora do lugar. O liberalismo brasileiro é isso. Não é o que o Partido Novo, né? Coisa mais envelhecida que surgiu no país nos últimos anos foi esse Partido Novo. As ideias entraram no lugar no Brasil. É o liberalismo à moda brasileira. É o liberalismo oligárquico. É o liberalismo do compadrio. É o liberalismo do patrimonialismo. É o liberalismo do empresariado, da burguesia, lá chupando os recursos estatais e fazendo um discurso anti-Estado. Evidentemente que o Estado máximo para ele, mínimo para nós, né? Esse é o liberalismo à moda brasileira. As ideias entraram no lugar. No país das ideias fora do lugar, que depois se acomodaram e entraram no lugar, o liberalismo à moda brasileira não teve vergonha nenhuma de se acasalar com o atraso, herdando o horror da escravidão e operando por meio de soluções políticas pelo alto, que historicamente excluíram os de baixo dos processos políticos mais relevantes. Todo mundo aqui é fera em história e sabe que esse processo de exclusão dos de baixo dos processos políticos mais relevantes estão marcados em momentos históricos da história do Brasil, em quase todos os momentos históricos do nosso país. A independência de 1822, a abolição de 1888, a proclamação da República de 1889, a Revolução de 1930, o golpe de 1964, são todos eles exemplos históricos de revoluções pelo alto, marcados em suas diferenças por processos que excluíram as massas do centro político decisório, cooptando-as ou reprimindo-as quando se rebelaram. As classes dominantes brasileiras também foram profícuas em destilar seus preconceitos raciais e ódios de classe, só que com uma diferença de alguns séculos em relação aos pioneiros do liberalismo. Entre nós, atenção, uma figura do porte do liberal Rui Barbosa, todo mundo conhece o Rui Barbosa, né? Tenho certeza que aqui em João Pessoa deve ter quatro praças, 2 avenidas e mais, se não bobear, talvez um bairro chamado Rui Barbosa, né? Uma figura do porte do liberal Rui Barbosa, durante um bom tempo, mesmo quando tentou ser presidente no início do século XX, tratou o povo brasileiro, um intelectual de porte da burguesia brasileira. Isso diz muito ao que nós vivemos desde 2019, ainda que vocalizado de forma animalesca pelo ex-presidente e o seu séquito, tem lastro. Essa imagem do povo tem lastro histórico, inclusive na intelectualidade, na grande intelectualidade. Rui Barbosa, mesmo quando tentou ser presidente no início do século XX, tratou o povo brasileiro e suas expressões culturais de maneira grosseira e desprezível. Disse ele, atenção, disse ele na primeira década do século passado, isso tem 100 anos só, acerca do futebol e do samba, num tempo em que tais expressões culturais ainda não haviam sido apropriadas pelo mercado. Disse o jurista Rui Barbosa que a seleção brasileira era uma corja de malandros e que o machixe
de onde descende o samba, entre outras expressões, e que o machixe, a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mais tarde, a figura de proa de Pedro Calmon, reitor da antiga Universidade do Brasil, hoje o FRJ, Pedro Calmon, importante educador, um homem que para aquela época, atenção, era avançado para aquela época, né? Inclusive na ditadura foi o reitor que impediu a entrada dos facínoras da ditadura no campus da Praia Vermelha. Pedro Calmon, numa polêmica com o escritor paraibano Zé Lins do Rego, aqui eu quero fazer uma lembrança aqui, desconta no tempo, por favor. Nós viemos de Natal com um motorista chamado Arlen, uma grande figura, que além de motorista também funciona como o Google, quando o celular não tem mais sinal na estrada. E foi o Arlen, eu disse para ele que ia falar isso aqui, e foi o Arlen que me disse, Zé Lins do Rego é paraibano, sim, mas que é de Pilar, nós passamos na entrada de Pilar. Pois bem, Calmon, em polêmica com Zé Lins do Rego, disse a seguinte infelicidade a respeito do samba e das expressões populares a ele relacionados, isto em 1939, diz o Calmon. Estaríamos nós com saudades do que não é nosso, do que veio da Costa do Marfim, do que a fatalidade da economia antiga trouxe da cubata de Luanda e da selva senegalesa, para desmentir as possantes criações do censo brasileiro? O povo, prossegue Calmon, o povo, pois, para o senhor Zé Lins do Rego, ele está criticando o Zé Lins do Rego, que tem uma visão do povo muito mais avançada do que ele. O povo, para o senhor Zé Lins do Rego, não é lá grande coisa. Escola de samba, viola e cuíca. O povo, para mim, vai dizer o Calmon, é a pátria brasileira, não é o Morro do Salgueiro. E a pátria brasileira não é um reflexo frouxo e pálido da escravidão. Isso é a intelectualidade brasileira. Tem 70 anos. Estamos falando que tem mais avançado na década de 30, atenção. Década marcada por política de embranquecimento, política estatal. Não é um ideólogo da extrema-direita defendendo o embranquecimento, a pureza da raça no Brasil. Política institucionalizada, política de Estado, que para ser política de Estado precisa ter hegemonia nos meios intelectuais, nos meios de difusão da informação. Rádio, na época, revista, jornal. Minha gente, esse passivo histórico, esse é um passivo histórico do Brasil, para a gente pensar o Brasil, pensar o que as colegas podem fazer. A tarefa de vocês é muito mais difícil do que a minha. As colegas que estão nos CRAs, nos CRES, que estão nas unidades variadas do SUS, nos postos de saúde, UBS, Clínica da Família, nos hospitais, nas unidades do INSS, em outras políticas. A tarefa de vocês é muito mais difícil, porque vocês lidam com isso tudo compactado. Aquilo que o Zé Paulo Neto vai dizer lá no caráter sincrético da profissão, né? É um compósito heteróclito, as palavras difíceis que o Zé Paulo adora usar, né? Uma síntese de heterogeneidade. O professor Marcos é estudioso da estrutura sincrética da profissão. É um compósito heteróclito, não é isso, Marcos? É isso? É isso, né? É uma síntese de heterogeneidade, ou seja, em outras palavras, não netianas nesse momento. Tudo ao mesmo tempo agora. É isso que chega para as colegas que estão lá na ponta. Porra, é a história. É o Rui Barbosa que falou tudo isso, está na intelectualidade. É o Pedro Calmon, uma grande figura, reitor da UFRJ, da Universidade do Brasil. É a mídia. É muito difícil o que as assistentes sociais fazem. Por isso são essenciais para o Brasil. São essenciais para o Brasil, que é o mote do Dia da Assistente Social. O serviço social é essencial para o Brasil. Esse passivo histórico da nossa história fez das lutas de classe, das lutas da classe trabalhadora brasileira, algo quase heróico. Quase heróico.
o pouco que se conquistou, atenção, o pouco que se conquistou de direitos em nosso país, inclusive os de seguridade social, se deu mesmo diante de classes dominantes quase sempre avessas ao estabelecimento de padrões civilizatórios mínimos. Nós que damos aulas, temos aqui as professoras colegas, Mauricéia, Cláudia, Leidiane, outros colegas presentes certamente. Vamos dar aula de política social. Bom, quando a gente vai pensar a trajetória das políticas sociais, e para chegar nas políticas de seguridade, para chegar em 1988, se a gente olhar para trás e for levantar os dados da população brasileira, né, vai pegar, por exemplo, dados de vinculação formal ao trabalho, vínculo formal ao trabalho. Nessa década de 30, que está aqui, esse contexto racista e de ódio de classe, na década de 30, com Vargas já, um pouquinho antes da CLT, os trabalhadores formais, que tinham alguma formalidade, vínculo empregatício não chegava a 20%. Ah, professor, mas aí depois veio a CLT. E a CLT universalizou os direitos do trabalho, formalização do trabalho? 44 a CLT, nós chegamos ali às vésperas de 64, no golpe de 64, e os trabalhadores com vínculo formal, com carteira assinada, se vocês quiserem, estava na casa dos 30 e poucos por cento, 33, 34%, ali em 60, antes do golpe, 64. A ditadura entrega um país muito pior, que também fica na casa dos 30% de vínculo formal. Então, quando a gente fala de direitos do trabalho, a gente tem que olhar para o Brasil verdadeiro, para o Brasil profundo, o Brasil real, porque senão a gente não dialoga nem com as nossas alunas, cujos pais da classe trabalhadora vai perguntar quem tem vínculo formal de trabalho com direitos, como nós, professores, servidores da UFRN, da UFPB, assistentes sociais com vínculo público, de concurso público. É uma minoria absoluta, o que coloca duas coisas para nós. Primeiro, o nosso horizonte tem que ser a agenda máxima. Nós queremos direitos para todos, estabilidade para todos. E segundo, ok, agenda máxima, mas vamos dialogar com as massas? As grandes massas que sequer entendem o que nós defendemos, que estão inteiramente à margem desse processo. Isso nos coloca um desafio de tentar traduzir isso em políticas concretas que alcancem essas massas. Há pouco tempo, a Vanessa me deu aqui o tempo de 30 minutos, eu fiquei aqui apavorado, significa que já deve estar já nos 40, não é isso? Então, eu tenho que aqui caminhar para o final, para pelo menos 10 minutos eu conseguir avançar, sendo que eu estou na metade aqui da minha fala, porque eu não resisto, porque assim tem que ser também, né? Quando a gente tem tempo, não ficar apenas no texto que eu preparei, né? Tem que dar uma dinamizada, dialogar com vocês, olho no olho, para a gente poder se entender. Bom, o pouco que se conquistou de direitos em nosso país, inclusive o de seguridade social, se deu mesmo de diante de classes dominantes quase sempre avessas ao estabelecimento de padrões civilizatórios mínimos nas relações de trabalho, voltadas para a obtenção, as classes dominantes, de vantagens do Estado que tomam para si pela via do patrimonialismo ou do clientelismo. Os direitos no capitalismo, portanto, minha gente, são importantes, mas coloquemos os pés no chão. Os direitos são importantes, mas, como vimos, circunscritos aos limites da emancipação política na ordem do capital, limites de emancipação política que, no caso do Brasil, se deparam com limitações ainda mais profundas, porque não experimentamos aqui um modelo de revolução burguesa clássica e, em decorrência, sofremos as consequências do caráter dependente, subordinado e associado do nosso desenvolvimento. Na atual conjuntura, está todo mundo acompanhando de boa? Eu estou resistindo a não agora acelerar, porque não é esse o objetivo. Na atual conjuntura brasileira,
vemos um cenário de aprofundamento das desigualdades que são mais dramáticas nos segmentos sociais historicamente mais vulneráveis e que no Brasil acentua-se ainda mais pelo seu passivo histórico. A pandemia, e as colegas no Brasil todo estiveram à frente de situações dramáticas, mostrando a importância e a relevância da nossa profissão, a pandemia, além de ceifar a vida de quase 700 mil pessoas, já está em 699 mil, escancarou nossas desigualdades que vêm aumentando e nos colocando em patamares regressivos que remontam, no caso da fome, aos anos de 1990. Tal cenário que exacerba as formas de pauperização absoluta se aprofundou. E isso se reflete dramaticamente nas políticas públicas, especialmente voltadas para os segmentos mais vulneráveis, sem prejuízo dos direitos universais consagrados na Constituição de 88. A juventude, propriamente negra, que vive sob precária educação, crescente desemprego e, cada vez mais, a violência policial do Estado. Os trabalhadores envelhecidos numa sociedade que, num futuro bem próximo, será composta massivamente por eles e por elas. As mulheres, principalmente as negras, que estão na base da pobreza e no topo da violência, entre outros segmentos empobrecidos da população. Mas, mesmo diante de um cenário como esse, que exigiria ampliação de políticas públicas, de políticas sociais, o que temos pela frente não é nada promissor no capitalismo contemporâneo, com repercussão no Brasil. Vivemos uma situação em que os espaços democráticos se curvam ao poder do grande capital, que limita muito as possibilidades da política, de fazer política, de disputar a hegemonia. E o que se vê são países e estados de joelhos e curvados à ditadura do grande capital, que os obriga a cumprir uma draconiana agenda de austeridade que continua levando à ruína as nações e à miséria os seus povos. O economista político Thomas Piketty nos fala do ativismo dos bancos centrais dos países cada vez mais empenhados em salvar o sistema financeiro. Desde 2020, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, os bancos centrais têm comprado os volumes vultosos de dívida pública, pondo em prática uma verdadeira operação de estatização dos prejuízos. Desde a eclosão da pandemia, com o aumento inevitável dos gastos públicos, inclusive aqui no Brasil, o volume de recursos que os bancos centrais deslocaram para absorver as dívidas públicas já é, em termos relativos, maior que o que se usou para enfrentar a grande crise de 2008. Estamos falando da criação de dinheiro que em algum momento vai cobrar o seu lastro. Poderíamos até consentir com essa operação se isto criasse as condições para investimentos públicos que efetivamente interessassem a imensa maioria do povo, ou se, ao menos, isso significasse alguma inflexão do Estado frente ao terrorismo fiscal em voga, a pregação em nome do ajuste fiscal, que é, no fundo, uma mistura de burrice econômica com insensibilidade social. Mas não é isso que ocorre. O que temos é a reiteração de assaltos ao fundo público no capitalismo contemporâneo. Isto diante de manifestações da questão social que se agravam numa conjuntura regressiva. Nós estamos agora diante de um debate em torno do fim formal do famigerado teto dos gastos sociais. Nós não só queremos o fim do teto dos gastos sociais, nós queremos o seu fim que não se coloque no seu lugar nenhuma outra política neoliberal fiscalista. E o que o governo atual está construindo, tendo à frente o seu ministro da Fazenda, é exatamente tem um nome pomposo, a Mira Leitão, por exemplo, adora falar nos seus comentários, está construindo um novo arcabouço fiscal. Um novo arcabouço fiscal que tem, inclusive, em sua proposta, um dispositivo que trava os investimentos, trava as despesas se os gastos públicos se elevarem.
represa os investimentos, represa as despesas se os gastos públicos se elevarem. Nós não queremos controle fiscal. Isso é um pilar do neoliberalismo. Estão roseando o teto dos gastos sociais. Estão amenizando. Evidentemente que o teto dos gastos sociais é uma coisa horrorosa. Nós não queremos nenhum outro arcabouço fiscal no lugar do teto dos gastos sociais. Eu vou aqui concluir. Tá. A parte final, a conjuntura brasileira tem sido tão frenética que poucos imaginavam que uma vitória eleitoral, como a obtida por Luiz Inácio Lula da Silva, pudesse ocorrer em tão pouco tempo. Ainda mais se recordarmos que ele próprio foi condenado e preso, o que o retirou da disputa de 2018 e pavimentou o caminho para a eleição de um nefasto líder de extrema-direita. As lembranças do resultado do segundo turno das eleições de 2018 ainda estão muito vivas em nós. Naquele momento, um futuro sombrio passou a povoar as mentes e os corações daqueles que sonham com um Brasil generoso e solidário. E de lá para cá, as mais pessimistas projeções que apontávamos se instalaram na realidade, talvez com maior intensidade do que pudéssemos imaginar. E veio a pandemia e, com ela, o governo da morte se sentiu mais à vontade para espalhar mentiras, negacionismos, desprezo pela vida e, enfim, desesperança a toda a nossa gente. Além disso, a derrota de 2018 não se deveu apenas pela prisão de Lula, até porque não se pode ter garantia alguma que ele venceria o pleito daquele ano, embora viesse liderando as intenções de voto até ser retirado da disputa. Recorde-se todos e todas que se vivia o auge do antipetismo naquele momento. Na verdade, os setores progressistas da sociedade brasileira, e não apenas a esquerda, vinham perdendo a batalha ideológica em amplos segmentos da sociedade brasileira, especialmente na juventude. Desde 2013, neste segmento, e no âmbito das camadas médias urbanas, foi a direita, inclusive suas expressões mais extremistas, que aumentou fortemente sua influência, ganhou terreno e se viabilizou eleitoralmente. Mas nas jornadas de junho, em 2013, para quem acha que havia um caráter progressista predominante, no que se tornou o final daquelas jornadas, no que resultou, eu convido a voltar a 2013 e desfilar pela Presidente Vargas no corredor polonês de fascistas, gritando fora partido, fora comunistas, e com um olhar de ódio sobre nós, que marchávamos pela avenida. Ali nós vimos quem tomou as ruas e que o resultado de 2013 desagou em 2016, no golpe de 2016, em Temer e na eleição trágica de 2018. Desde 2013, portanto, neste segmento na juventude e no âmbito das camadas médias urbanas, foi a direita, inclusive suas expressões mais extremistas, que aumentou fortemente sua influência, ganhou terreno e se viabilizou eleitoralmente. Não à toa, a criminosa Operação Lava Jato foi endeusada por essas camadas, fez o serviço sujo e abriu o esgoto de onde saíram Bolsonaro e uns tantos que se elegeram nas urnas em 2018. A vitória de Lula e das forças progressistas em 2022, a vitória de Lula e das forças progressistas que a ele se aliaram, foi uma vitória importante, porque não se disputou uma eleição em condições normais e nem legais. Enfrentou-se um candidato presidente sem projeto de nação, que governou para uma minoria endinheirada da grande burguesia em seus variados estratos, inclusive aqueles que vivem do dinheiro sujo, que se utilizou aberta e criminosamente da máquina pública do Estado, investindo bilhões em medidas que agrediram a legislação eleitoral, valendo-se do cargo que ocupa para obter vantagens, oferecer favores e injetar dinheiro em busca de votos.
Foi derrotado um candidato que se valeu do roubo, da fraude, da manipulação da informação, da violência armada e do uso do Estado, que contou ainda com o apoio da extrema-direita desde os Estados Unidos e que objetivava fazer aqui uma espécie de invasão do Capitólio à brasileira, como foi o 8 de janeiro em Brasília. A vitória, portanto, representa a derrota eleitoral dessa máquina de caráter fascista da extrema-direita encabeçada por Bolsonaro. Ela expressou também a vitória das forças democráticas de bases populares que resistiram e se mobilizaram contra a radicalização neoliberal e conservadora reacionária e contra os retrocessos sociais dos governos impostos desde 2016 por Temer e por Bolsonaro. Aquela frente política eleitoral se desfez, a de 2022. Aquela frente política eleitoral se desfez e agora estamos diante de um novo governo que reflete as contradições das alianças feitas para as eleições e aquelas alianças que vêm compondo uma base governista muito heterogênea que conta, inclusive, com muitas lideranças que até 2022 estavam ao lado de Bolsonaro. Embora derrotado eleitoralmente, Bolsonaro mantém uma base social mobilizada que não deve ser subestimada. Os 58 milhões de votos obtidos expressam uma força política que quase venceu as eleições. Tal resultado deve ser posto em relevo em qualquer balanço que se faça do processo político e do processo eleitoral. Por outro lado, isso deve ficar muito claro, para não embaçar as nossas imagens, para que nós não vacilemos. Por outro lado, os 58 milhões de votos de brasileiros e brasileiras em Bolsonaro não devem ser associados automaticamente à extrema-direita fascista, que, como força política organizada, se mantém ativa. O desafio do governo Lula III, portanto, será imenso. A desfascistização da sociedade deve estar em primeiro plano, o que passa pela revogação urgente das medidas liberalizantes da compra, posse e porte de armas que alimentam, além do crime organizado, justamente as hordas fascistas, medidas em parte já adotadas. Mas tão urgente quanto isso será combater a fome e a miséria que alcançam tristemente, mais de 120 milhões de brasileiros e brasileiras. Urge, em primeira linha, manter vigente um plano emergencial de combate à fome, que deve contar com a participação popular. É tarefa urgente também discutir um projeto de país por meio de um plano de reconstrução nacional, que deve passar pelo fortalecimento da indústria com geração de empregos protegidos e de qualidade, o que pressupõe a revogação da contra-reforma trabalhista, pela construção de moradias populares, pela priorização da educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis, incluindo-se a expansão de creches públicas para as famílias trabalhadoras, pelo fortalecimento do SUS, garantindo o financiamento capaz de expandir os serviços de assistência à saúde, pela recuperação do orçamento da assistência social, política que sofreu duros reveses políticos e econômicos no atual governo, o que pressupõe o fim do teto dos gastos sociais, que não deve ser substituído por nenhum outro mecanismo neoliberal de caráter fiscalista, como o que vem sendo denominado de novo arcabouço fiscal. Nada garante que essa agenda se realize, especialmente se o futuro governo mantiver como eixo central a conciliação de classes que marcou os governos anteriores. Para concluir, finalmente, para pensarmos o nosso universo profissional e o projeto ético-político que o envolve, a grande questão que se coloca é a seguinte: em quase uma década, já uma década, desde 2013, em que se desenvolveram tão importantes acontecimentos políticos, econômicos e ideológicos, quais consequências foram colocadas para o nosso projeto profissional? Ele foi capaz de manter as suas linhas fundamentais nesses últimos 10 anos
de profundas transformações da sociedade brasileira, profundas. Apenas a partir de uma ampla e profunda análise se poderá refletir sobre o futuro do projeto profissional. O seu presente e o seu passado recente nos mostram um quadro em que a manutenção de hegemonia do projeto ético-político exigirá o desenvolvimento de ações capazes de preservar os avanços profissionais que se viram confrontados por políticas neoliberais contrárias aos princípios ético-políticos que defendemos, coroadas no Código de 93. Não me refiro apenas aos últimos trágicos anos sob Temer e Bolsonaro, em que, de fato, as ameaças foram maiores e os retrocessos foram mais graves, cujos efeitos deletérios muitos já vêm expondo em artigos publicados entre nós. Refiro-me também aos governos petistas de Lula a Dilma, em que pesem principalmente os avanços no campo da assistência social e na distribuição de renda, que não tocaram na brutal concentração de propriedade no país, pelas quais se reduziram significativamente os níveis mais graves de pauperismo absoluto, as gestões petistas também foram bastante generosas em satisfazer o grande capital. No âmbito do nosso público mais estrito, ou seja, de reflexões que nos levem a ações voltadas especificamente para as assistentes sociais, estou de acordo com a professora Marilda Yamamoto, num texto publicado no caderno do Cefes, no caderno 1 do Cefes. Aliás, uma boa parte dessa minha exposição aqui está publicada no caderno número 2 do Cefes, chama Diálogos do Cotidiano Profissional. Pelo menos metade dessa minha fala aqui está lá. Estou de acordo com Marilda Yamamoto em 2 pontos. Primeiro, a necessidade de reforçar ações de formação continuada para dar conta de um novo perfil de assistentes sociais, talvez retomando o exemplo das especializações em parcerias com as universidades. A necessidade de pensar algo que retrate o Brasil, que mostre como as assistentes sociais vêm atuando junto às camadas populares do Brasil profundo. Isto nos permitiria, desde que se valendo de uma atuação profissional qualificada, um conhecimento maior das demandas sociais dos nossos usuários. Mais que isso, poderíamos, assim, ir além do que se coloca no plano mais imediato, na forma aparente de tais demandas, alcançando, diria a professora Ana Elizabeth Mota, as necessidades sociais concretas da classe em que se encobrem. Eu vou concluir por aqui, para não passar mais do tempo além do que eu passei. E no debate a gente pode conversar um pouco mais. Muito obrigado pela atenção. Peço desculpas pelo exagero do tempo. É só vontade demais de estar aqui conversando com vocês. E quando a gente fica sozinho na mesa, a gente, opa, vou ter mais tempo, né? Eu vou no encontro nacional, que vai ter lá em Fortaleza, eu vou estar numa mesa lá e eu vou ter menos tempo do que tive aqui. Muito obrigado.